Meus irmãos, o artigo 23, ele vai falar da relação de Deus com o seu povo. E ele está ainda dentro da divisão, da subdivisão da eclesiologia, que é essa disciplina que cuida dos estudos que se referem à vida cotidiana da igreja. E como estamos falando de relação de Deus para com o seu povo, para o seu povo, nós vemos que não é uma questão somente de Deus falar com o seu povo, mas é a forma da relação que nós temos para com Deus. E nesse caso específico, é claro que quando nós oramos, quando nós louvamos, nós temos sensações, temos sentimentos, mas aqui havia de baixo para cima, se é que a gente pode usar esses parâmetros, né? Apesar de que Deus está em todos os locais. Mas vamos pensar assim, da terra para o céu. E aí, dentro desses dois itens, oração e louvor, hoje, especificamente sobre a oração. O texto básico do artigo, ele diz que o Altíssimo Deus atende às orações que, com fé, em nome de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, lhe são apresentadas pelos crentes. Lhe aceita os seus louvores e reconhece como feito a ele todo o bem feito aos seus. Eu queria, para a gente iniciar, fazer uma pergunta aqui investigativa para nós. Por que Deus, ele não atende todas as orações que lhe são feitas? É falta de fé? Primeiro, Deus, vamos falar assim, soberania, ou seja, Deus, ele faz aquilo que lhe apraz, né, porque ele é o soberano. Vontade de Deus, ou seja, ele faz porque ele tem uma vontade, ele tem um propósito, e se a gente pede alguma coisa que está fora do seu propósito, ele não faz. Também tem a questão do tempo, foi falado aqui. Às vezes ele não faz ali, ele vai fazer, mas não chegou o tempo. E via de regra nós somos imediatistas, não é assim? Nós queremos na hora que nós pedimos, assim como um filho impaciente. Nós somos assim também esses filhos impacientes para com Deus. E às vezes não chegou o tempo, não chegou a hora. Então todas essas temáticas, elas fazem parte dentro da oração, para que nós possamos entender que esse item da vida da igreja, que é orar, precisa ser um exercício diário, constante. E se nós não entendermos essas temáticas, nós vamos abdicar do exercício da oração. Sabe por quê? Porque nós vamos mais questionar e às vezes vamos entender a oração como sem nenhum efeito, como sem nenhum tipo de validade para a vida do cristão, para a vida de um filho seu. Eu coloquei até essa ilustração aí, uma garotinha orando, boneca, bossa nova, cuscuz todos os dias. Isso aí é bom, o último, né? Mas são desejos. Na oração, dentro das petições, a gente coloca várias coisas. Geralmente aquelas que vão nos proporcionar prazer. Mas será que de fato esse tipo de pedido, de petição, está alinhado com os desígnios dele? Exatamente isso, de certa forma, que o artigo congregacional vai nos dizer. Porque ele afirma que o Altíssimo Deus, entenda, ele é o Altíssimo. Essa expressão Altíssimo dá a ideia de que não existe nenhum outro como ele. Então, o Altíssimo Deus atende às orações que, com fé, em nome de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, lhe são apresentadas pelos crentes. O doutor e pastor Vanderly Carreiro, pastor nosso congregacional, ele escrevendo o livro Comentando os 28 artigos, ele vai falar sobre 3 tipos de oração e que nós devemos fazer essa diferenciação. E por quê? Porque sabendo os tipos de oração que nós fazemos, a gente vai entender a forma como nós vamos apresentar a Deus as nossas petições.
ou agradecimentos, enfim, né? Primeiro ele vai falar sobre a oração particular. Eu e você temos que ter essa prática diária, constante. A oração particular, ela de fato demonstra, irmãos, a intenção do nosso coração. Aquilo que nós falamos sozinhos a Deus. Tem coisas que nós falamos para Deus sozinhos que eu não falo na frente dos irmãos. Isso é verdade. São orações particulares. Mas não existem só as particulares, existem as orações familiares. Um grupo menor de pessoas, é o que a gente vê, aquela oração no seio do lar, no culto doméstico. Orações compartilhadas de realidades de pessoas bem próximas, são orações familiares. E também temos as orações públicas. São essas como nós fizemos aqui já. Apresentamos motivos, agradecimentos, e uns oram e os outros concordam com essas orações. São orações públicas. Cada oração, dentro dessas divisões, ela tem o seu valor. E sempre que essas orações elas são feitas, elas devem ser feitas assim como o artigo nos adverte, com fé. Perceba que diz que Deus atende orações que com fé são feitas em nome de Jesus. E é interessante que em nome de Jesus não é simplesmente uma forma. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Não é só a forma, mas é de acordo com a vontade do Deus soberano que nos deu esse livre acesso através da pessoa de Jesus Cristo. Porque se Deus ele determina a maneira como nós devemos orar, é claro que Ele vai atender segundo a sua maneira também. Isso é que o artigo quer nos dizer. E aí, irmãos, tem o texto bíblico base, que nós inclusive lemos aqui no início, na primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. O apóstolo ele vai dizer que esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É interessante que, quando fala de confiança, estamos falando da fé. Nós não podemos orar sem confiar plenamente, primeiro, que Deus está nos ouvindo. Tem gente que faz isso, não é mesmo? Senhor, eu estou orando aqui, mas eu não estou te sentindo, eu não estou te vendo, claro, Deus é invisível. E aí, até parece que são palavras jogadas ao vento. Tem gente que ora sem confiança. Mas entenda, dentro da relação que nós temos entre o povo de Deus e Deus, nós precisamos de confiança, precisamos de fé. A igreja é uma comunidade da fé. Precisamos ter confiança através das nossas orações. E aí o apóstolo diz que esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa, tudo ele vai nos dar. É isso que o texto diz? Não. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você pode até dizer o seguinte, mas pastor, existem outros textos bíblicos que não fala que é segundo a vontade. É verdade. Às vezes, o próprio Cristo vai dizer, olha, se tu pedires com fé, vai acontecer. Se tu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vai dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai acontecer. Jesus não dá muitos detalhes naquele texto, mas lembre-se que a Bíblia, ela não é uma análise de textos isolados. Nós temos, dentro da interpretação bíblica, que analisar o conjunto. Os textos, eles se interconectam. Inclusive, textos que às vezes passam superficialmente num tema, eles são explicados em outro. Às vezes no mesmo livro, às vezes na mesma carta, às vezes dentro do mesmo capítulo, mas às vezes são em livros diferentes que a gente vai ter, analisando tudo, a explicação mais correta para aquela temática. A oração é uma dessas explicações, porque temos vários textos bíblicos falando sobre oração. E nesse aqui especificamente, a gente vê qual é o critério para, mesmo com fé, Deus atender às nossas petições. É segundo a sua vontade. E aí entra o que vários dos irmãos aqui falaram, a soberania. É como o Edivaldo disse, ele atende porque ele é Deus, ele não atende porque ele é Deus. Irmãos, é Ele que está no trono, vamos pensar assim nessa analogia, e de lá Ele governa. É como se eu chegasse para um rei e dissesse o seguinte, ó rei,
eu vou te pedir, eu estou crendo que o Senhor vai me obedecer. Então, rei, eu queria que o Senhor me desse a tua coroa e o teu cetro que eu vou usar durante o dia inteiro. Você acha que o rei iria fazer algo desse tipo para um súdito? Ele não faz porque ele é o soberano. E na verdade ele pode até fazer. Mas para ele fazer, ele tem que querer fazer. Soberania implica nisso. Deus ele só atende orações quando ele quer atender essas orações. E aí, irmãos, a gente tem que analisar essa minha afirmação e trazer para a prática. Porque quando a gente ora para Deus, e eu estou afirmando que as nossas orações só são atendidas, mesmo com fé, se Deus quiser fazer, parece que é um desestímulo a nós orarmos. Espera aí, eu vou orar para Deus, se Ele só vai fazer o que Ele quer, por que eu vou pedir? Ou então, eu peço uma coisa a Deus, ou peço para Ele me livrar de um sofrimento. Geralmente a gente pede isso, né? Quantos pedidos de oração aqui a gente não fez a respeito de enfermidades? Quantas vezes você orou para que o seu casamento fosse restaurado? Quantas vezes você não pediu, até com lágrimas, diante de Deus, Senhor, acaba com tanta discussão aqui dentro da minha casa, e parece que nada acontece. Faltou fé? Muitas vezes não faltou fé não. A pessoa está confiando. E por que Deus não atende sempre? Essa é a pergunta que nós introduzimos. Por que Deus não faz isso? A resposta básica e resumida é essa aqui. Ele é soberano. Mas pastor, aí o senhor complica, porque Deus é mau? Se eu estou com o meu casamento e eu estou pedindo para Deus resolver uma situação no meu casamento e Deus não atende, é porque Deus quer que meu casamento acabe? As coisas, elas não têm respostas tão simples assim como nós queremos. Principalmente num caso desse, num casamento. Às vezes, numa onda de desemprego que há, ou então de enfermidades que as pessoas têm, e simplesmente Deus não cura, e a pessoa morre com aquela enfermidade, porque Deus não atende. Deus, Ele é soberano. O presbítero e Aldrin, deixa eu só falar uma coisa aqui antes de vocês. Teve um homem chamado Richard Wurmbrand, talvez você já tenha ouvido falar nesse homem. Ele foi um cristão fiel a Deus durante o período da Cortina de Ferro, ali na antiga União Soviética, onde havia muita perseguição aos cristãos. Esse homem ele foi chamado, mais tarde, anos mais tarde, de a voz dos mártires. Por quê? Porque muitos cristãos foram mortos nessa época, e ele estava na lista também para ser morto, mas ele foi liberto. E ele veio para o Ocidente, especificamente na América do Norte, e aí ele começou a falar a voz daqueles que já foram mortos. Começou a falar e pedir oração pela igreja perseguida ali na Cortina de Ferro. Richard Wurmbrand, ele citou determinado testemunho dele, inclusive tem um livro que ele escreveu chamado Torturado por Amor a Cristo. Se você gosta de ler, se tiver oportunidade, leia esse livro. É muito confrontador. Ele falando dos testemunhos dos cristãos que estavam lá. E ele cita nesse livro que, em determinado momento, eles pegaram vários cristãos e disseram o seguinte: olha, vocês vão ter que negar a sua fé agora. Neguem a sua fé. E eles disseram: não, nós não vamos negar. E eles pegaram, ele fala no livro, várias cruzes, amarraram os cristãos, igual a Cristo, não com pregos, mas amarraram, e colocaram todas as cruzes de cabeça para baixo. E mandaram eles negar, e eles disseram: nós não vamos negar. E aí eles foram na latrina, pegaram fezes e urina e jogaram sobre as suas cabeças, para fazer com que eles negassem a Jesus. Alguns deles se engasgaram, choraram, mas não negaram a Jesus. O Richard Wurmbrand, ele cita que alguns oraram: Senhor, não deixa que isso aconteça, Senhor.
O próprio Richard Wurmbrand orou nesse sentido. Meu Deus, por que isso está acontecendo com os meus irmãos? A pergunta que eu faço é, por que Deus não ouviu essa oração? Ou não atendeu essa oração? Irmãos, você acha que eles não oraram com fé? É claro que eles oraram com fé. Mas essa é a grande tensão nas nossas orações entre aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos e a soberania de Deus. Nem sempre Deus atende, sabe por quê? Porque nem sempre aquilo está nos propósitos dele. Ou porque, como já foi dito aqui, nem sempre é o tempo dele atender. Ou às vezes ele não atende porque ele tem algo maior e melhor para os seus filhos. Pastor, o que é que ele tem maior e melhor do que ser martirizado até a morte? Você acha que a glória vindoura, as recompensas das mansões celestiais que um mártir recebe lá em cima, não são maiores do que o sofrimento nessa terra? O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso. O problema é que, por conta da nossa humanidade, dentro da nossa cosmovisão, a gente sempre acha que Deus está fazendo um mal e não um bem. Como se sempre uma enfermidade fosse para o mal. Como sempre um desemprego fosse para o mal. Como sempre não ter dinheiro no bolso fosse um mal. E às vezes, você está sem dinheiro no bolso. Às vezes você está com uma enfermidade. Acredite, meu irmão, pode ser uma bênção da parte de Deus. Agora, não são todos os crentes que compreendem estas verdades bíblicas, mas são verdades bíblicas. E nós precisamos, cada vez mais, nos aprofundar nas Escrituras, para nós termos essa confiança plena em Deus, para nós avançarmos. Veja só, o pastor Augusto Nicodemos, ele vai até falar sobre a oração, ele vai dar lições práticas na oração. E aí eu queria trazer essas 4 lições aqui para a gente meditar. Primeiro ele diz o seguinte: oração é apresentar a Deus desejos, necessidades, confissão de pecados, intercessões e agradecimentos. Veja só, confissão de pecados é obrigação de todo cristão pedir perdão pelos seus pecados. Apresentar necessidades é o óbvio, né? Senhor, a situação está difícil, eu estou colocando as minhas necessidades, enfermidade. Agora também está aí o quê? Desejos. Desejos nem sempre são essenciais, mas faz parte também da oração. Você pode, na sua conversa com Deus, apresentar coisas que não são, que são supérfluas. Pode, por que não? Pode. Você pode colocar os seus desejos. E oração é essa conversa que nós temos com o nosso Pai. Agradecimentos, intercessões pelos outros. Então, a primeira lição na oração é essa. É a conversa que nós temos com Ele. E na conversa, irmãos, a gente coloca tudo. Tudo está no meio da conversa. Segunda lição. Embora possamos pedir qualquer coisa a Deus, só deveríamos orar por aquelas que trazem maior glória a Deus. Isso é um desafio muito grande para nós. A gente pedir coisas a Deus que vai concorrer para a glória do seu nome. Tem gente que diz o seguinte: Senhor, eu queria tanto, Senhor, passar num emprego público, federal. Qual o objetivo? Eu quero estabilidade financeira, quero ter uma boa aposentadoria para mim, para minha família, quero comprar uma casa boa, quero ter um carro do ano. Dentro dos seus propósitos, desses seus anseios, tem alguma coisa aí no meio que vai glorificar Deus, vai fazer o nome de Deus ser enaltecido? Já parou para pensar nisso? Mas nas nossas orações a gente deveria pedir assim. Porque quando a gente pede somente para os nossos próprios prazeres, a gente está se enquadrando nas críticas que o Senhor faz na Escritura. Inclusive, a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Via de regra, quando a gente pede somente para nossos prazeres, sem nenhum objetivo maior, até de auxiliar os outros. Inclusive tem gente até que pede, né? Não, Senhor, eu quero um emprego maior para eu poder contribuir mais com missões, para ajudar o próximo, eu vou ajudar instituições de caridade.
só basta chegar o primeiro salário, meu filho, seu padrão de vida estava aqui, você sobe ele e não sobra nada para você ajudar seu ninguém. Nós temos uma mente muito volátil. E quanto mais nós temos, mais nós queremos. Então, existe essa diferenciação dentro das nossas motivações para orar. Terceira lição, devemos sempre lembrar de orar pelos outros. É importante demais, meus irmãos, a gente orar uns pelos outros, como nós fizemos aqui. Por quê, pastor? Se Deus só faz o que Ele quer, se Deus só atende a oração segundo a sua vontade, porque Deus disse, através da sua palavra, que deveria ser assim. Ele atenderia baseado na intercessão dos seus filhos, segundo a sua vontade. Então nós temos que fazer aquilo que a Bíblia nos diz. Orar, interceder uns pelos outros. E 4, que nós já vemos falando aqui, e o próprio artigo congregacional nos diz, nós devemos ter fé nas nossas orações, que é a confiança. Confiança. O versículo 14 que nós lemos da primeira carta de João, capítulo 5, a versão NVI, dá até uma ideia de nós nos aproximarmos na questão da intimidade. Diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, a oração, na verdade, é essa entrega que nós temos, intimidade com Deus, nos achegarmos sempre a Ele. E aí, segundo a sua vontade, Ele nos atende. Você acha que Paulo, ele não tinha uma intimidade com o Senhor? Claro que tinha. Mas nas suas orações, ele pediu que o Senhor tirasse o espinho na carne. E o Senhor não atendeu. Antes, quando veio a voz do Senhor dizendo, a minha graça te basta, ele teve essa compreensão. Nós vemos isso expresso nas cartas da prisão que ele escreve, principalmente a carta aos Filipenses, quando ele diz, olha, tanto eu sei passar na abundância como eu sei passar na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu e você temos que entender que nós oramos, nós pedimos, apresentamos ao Senhor, mas às vezes Deus tem o seu caráter pedagógico, como o Aldri falou, didático, para nos ensinar através das situações. E aí o que é que nós devemos fazer? Fazer como Paulo. Senhor, estou passando por esse sofrimento aqui, mas algum propósito tem. O Senhor vai me ensinar alguma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu e você precisamos, irmãos, lutar todos os dias para chegar nesse nível de entender como é que Deus age. A pergunta final, que era, eu posso orar ao Espírito Santo ou a Jesus? Como pode gerar outros questionamentos, a gente vai deixar para a semana que vem, certo? Para a gente obedecer o horário. E ficou pendente a pergunta seguinte, podemos orar ao Espírito Santo ou a Jesus? Porque nós entendemos, biblicamente, que as orações, a orientação bíblica, é que nós oremos ao Deus Pai. E aí fica aquela grande questão, né? A gente já estudou um pouco aqui sobre a Trindade, dentro desses artigos mesmo. Então sabemos que dentro da chamada economia da Trindade, e economia nesse sentido não tem nenhuma relação com a parte financeira, mas tem relação com o papel que cada um desempenha dentro da Trindade. Nós vemos que cada pessoa da Trindade ela tem uma função. Mas na sua essência é Deus. Então, através desse gráfico que nós já estudamos aqui quando falamos da Trindade, nós vemos que o Pai Criador, Ele é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo também é Deus. São 3 pessoas distintas. Nós não conseguimos explicar em detalhes como é que funciona esse milagre. É algo que a Bíblia afirma que são 3 pessoas. E que têm natureza divina, as 3, igualmente. Como isso aconteceu? Quem existiu primeiro ou coexistiu? A gente não sabe, a gente só sabe aquilo que a Bíblia nos revela. Na eternidade já era assim. A partir do Gênesis, a gente entende que essas 3 pessoas da Trindade, antes de haver mundo, já existiam ali. Então, dentro do propósito, inclusive da salvação,
cada pessoa da Trindade tem o seu papel. Então a gente entende que, é claro que algumas pessoas podem até fazer a seguinte confusão: pastor, se Jesus é Deus, então Jesus é o Pai. Se o Espírito Santo é Deus, então o Espírito Santo é Jesus. E aí é que vem a grande confusão e salada que muitas religiões e algumas seitas fazem no entendimento da Trindade. Tem inclusive algumas religiões, igrejas, até supostamente evangélicas, que elas dizem que não existe o Espírito Santo e não existe o Pai. É tudo Jesus Cristo. Então, quando vai lá no Antigo Testamento e fala o Deus Javé, era Jesus que era chamado de Javé. Quando ele veio aqui e encarnou, era o próprio Deus Javé que veio para cá e encarnou. E quando Jesus ressuscitou e disse que enviaria o outro Consolador, quando o Consolador veio, não era uma outra pessoa, era o próprio Jesus que viria para cá. Então, pode ser até um pensamento um pouco lógico, dentro de um raciocínio de coexistência, mas ele não é um pensamento bíblico. E é isso que a gente tem que ficar bem cientes. Não é bíblico. E se não é bíblico, a gente tem que descartar. Então, a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa distinta de Jesus e também é distinta do Pai. São 3 pessoas, mas ambas têm natureza divina e são Deus. Então, essas figuras aqui são só representativas, como está indicando. E, em suma, o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Se os dois têm natureza divina e são Deus, eu posso orar a essas 2 pessoas da Trindade? A Bíblia ensina nós orarmos a Deus em nome de Jesus. Então a gente não pode orar a Jesus. O que é que vocês acham? Jesus é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. E por que eu não posso orar nem a Jesus nem ao Espírito Santo? Algumas coisas eu queria destacar aqui, certo? Para a gente prosseguir nessa discussão. Primeiro, veja só, Jesus, ele ensinou a orar ao Pai. Jesus, Deus, ensinou a orar a Deus, Pai. A gente vê isso em Mateus capítulo 6, versos 9 a 12. Inclusive, tem a famosa oração do Pai Nosso, que muitos consideram como um mantra, em que somente o fato da gente repetir, a gente vai ser abençoado. Eu mesmo, na época que eu fui católico romano, eu tinha esse procedimento. Saía às vezes dentro do ônibus 301, Mangabeira, lotado, segurando assim, e Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Inclusive tem as diferenças nas terminações verbais da Bíblia católico-romana e da Bíblia evangélica, mas não tem nenhum problema maior. Você pode falar santificado seja o vosso nome, ou santificado seja o teu nome, de acordo com as nossas traduções Almeida. A diferença na terminação verbal não vai fazer nenhuma diferença, assim, prática, mas o fato é que o próprio texto de Mateus capítulo 6 vai nos proibir, vai nos orientar a não fazer vãs repetições, achando que pelo muito falar nós seremos atendidos. Jesus ensina sobre isso nesse próprio capítulo 6, e é exatamente o contrário do que as pessoas fazem, né? É meio estranho isso, mas veja só, dentro do modelo, o Pai Nosso não é uma reza que você tem que repetir, é um modelo de oração. Ali tem pedido de perdão de pecados, ali tem agradecimento, ali tem o nosso coração sendo aberto, pedindo coisas a Deus, pedindo para nos livrar do mal. Então, são coisas que compõem uma oração. E a gente pode seguir esse modelo. Tanto é que nas nossas orações tem que ter agradecimento, tem que ter pedido de perdão de pecados, tem intercessão uns pelos outros, tem declarando a soberania de Deus, a maravilha de Deus, dizendo quem Deus é, ou seja, louvor e gratidão dentro da própria oração. A oração tem que ter esses itens. E no modelo que Jesus nos apresenta, tem que ser direcionado à pessoa do Pai da Trindade, no nome dele. A gente vê isso. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu concedo. Nas cartas, tanto de Paulo como nas cartas gerais, a gente vai ver, inclusive falando, e nós vimos já sobre isso, segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir e irá nos atender. Então, são coisas que, olhando para a Bíblia no conjunto, a gente vai aprendendo cada vez mais na oração. Certo? Primeira conclusão que tiramos é essa. Segunda conclusão, pessoas também oraram a Jesus. Apesar de Jesus nos ensinar
que nós devemos orar ao Pai em seu nome, na Bíblia a gente vê algumas pessoas orando a Jesus. Quem? Por exemplo, Estevão, em Atos capítulo 7, verso 59. O texto diz que quando apedrejavam Estevão, ele invocava, inclusive foi uma oração pública: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Era uma oração. E ele se ajoelhou ali e clamou novamente em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E depois dessas palavras ele morreu. Estevão foi aí o primeiro mártir nessa época da igreja primitiva. Você acha que Estevão foi salvo ou não foi salvo? Foi salvo ou não? Claro que foi, irmãos. Morreu ali por amor a Cristo. E ele orou a Jesus. Jesus atendeu, ouviu a oração dele? Eu creio que sim, porque se você está dizendo que ele foi salvo, o Senhor Jesus recebeu o seu Espírito. Então, apesar da gente ver orientações de nós orarmos a Deus Pai, mas a gente vê algumas orações esporádicas orando ao próprio Jesus. Quando Pedro, ele disse: Senhor, socorre-me, ele não olhou para Deus, para o Deus Javé dos judeus e orou. Ele falou para Jesus que estava ali, em carne, encarnado. E Jesus ali o socorreu, segurou pela mão de Pedro quando estava ali no mar e o salvou. Então a gente vê também orações a Jesus. Mas nós não temos dentro do Novo Testamento, pelo menos, nenhuma evidência direta de alguém orando ao Espírito Santo. E aí a gente vai entrar naquele conflito. E agora? O que é que a gente vai fazer? O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, tem alguém orando a Jesus, e tem o modelo de orar ao Deus Pai. O que é que a gente faz? Eu gosto do Dr. Wayne Grudem, um teólogo bem famoso, quando ele diz o seguinte: não parece errado orar diretamente ao Espírito Santo em alguma ocasião particular, quando estamos pedindo para fazer algo relacionado ao seu ministério e responsabilidade. O que é algo relacionado ao seu ministério e responsabilidade? Coisas que, dentro da economia da Trindade, são do Espírito Santo. Então a gente sabe, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então se você em algum momento particular, é isso que o teólogo está dizendo, que se você em algum momento particular você pede para o Espírito Santo fazer alguma coisa dentro da sua responsabilidade que já está prescrita na Escritura, ele não veria nenhum problema. Mas ele finaliza dizendo que não é o padrão do Novo Testamento e não deve se tornar como ênfase. E aí é isso que eu queria que nós aqui firmássemos dentro do nosso coração. Apesar de termos exemplos pequenos de pessoas orando a Jesus, ou seja, a outra pessoa da Trindade que não é Deus Pai, o que nós devemos fazer, irmãos, é procurar seguir o conselho bíblico. Qual é o conselho bíblico? Orar a Deus Pai. E aí, quando a gente fala seguir o conselho bíblico, a gente tem que entender de que, à medida que nós vamos crescendo na fé, no conhecimento da palavra, a gente vai corrigindo os nossos erros. Então, eu mesmo já orei assim: Jesus, abençoa minha vida, Jesus, em nome de Jesus. Bem, os irmãos estão percebendo o erro? Jesus, abençoa minha vida em nome de Jesus. Na verdade, eu não estou nem raciocinando no que eu estou falando. Às vezes, parece que a gente está meio que assim. A gente vai orar e a gente está tão mecânico que a gente nem raciocina nas palavras que estão saindo da nossa boca. Então, o que nós, baseado no ensino da palavra e no crescimento que o Senhor dá para a sua igreja, temos que seguir o padrão do Novo Testamento, nas palavras do próprio Cristo e que nós vemos também dos apóstolos. Primeira coisa que dentro do padrão do Novo Testamento é o seguinte: procurar orar a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o mediador. E aí não significa simplesmente eu usar a palavra em nome de Jesus no final da oração. Estava até conversando recentemente com um irmão sobre isso. Não é que toda oração, ao final, obrigatoriamente eu tenho que dizer em nome de Jesus. Porque eu posso estar orando e no meio da oração dizer assim: Senhor, ou até mesmo no início, Senhor, eu estou aqui em teu nome. Não é que a frase em nome de Jesus tem que estar lá, não.
nós estamos chegando a Deus Pai por conta de um mediador. E é por conta dele que nós temos esse livre acesso. Então, se você orar a Deus dizendo o seguinte: Senhor, Pai, estamos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho. Não precisa, obrigatoriamente, no final da oração, você terminar com em nome de Jesus. É meio que um padrão nosso, evangélico, né? Na história da igreja isso vem acontecendo. Mas o fato é que você tem que entender de que as suas orações teriam que ser, nesse padrão do Novo Testamento, a Deus no nome do mediador. Ou seja, você chega até Ele por meio do Filho. E aí a gente vê em Mateus 6, João 16, Efésios capítulo 5. Tudo isso nós vemos, olha, Mateus 6, 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, direcionado ao Pai. João 16, 23, Jesus, o apóstolo diz, né, Jesus falando, o apóstolo escrevendo as palavras de Cristo. Na verdade vos digo que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome eu vou lhe darei. Paulo dizendo na igreja de Éfeso, diz, dando sempre graças a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, chegamos a Ele através do mediador. E é isso que a gente tem que entender. Irmãos, as nossas orações, elas têm que deixar de ser mais mecânicas e ser mais racionais. É o nosso culto racional. Porque tem gente que fala em nome de Jesus, toda hora, em nome de Jesus, e só vive pecando. Não entendeu, ou então vai falar em nome de Jesus, como eu já vi alguns pastores, infelizmente, chegando para Deus e dizendo o seguinte: Senhor, eu sou dizimista na tua casa, e o Senhor o Senhor é obrigado a me dar, viu? Em nome de Jesus. Espera aí, agora eu fiquei confuso. O Senhor é obrigado a me dar porque eu sou dizimista, ou é porque é em nome de Jesus, e em nome de Jesus eu posso exigir alguma coisa do Pai? Como é que funciona isso? A pessoa está usando palavras vãs e não está nem raciocinando naquilo que ela está pedindo. Ou seja, quando a gente fala em nome de Jesus, é para a gente saber que por nós mesmos nós não conseguiríamos chegar ao Pai. Mas por conta do Filho, nós estamos diante dele. E aí a gente pode dizer, é uma bênção dizer, diga mesmo: Senhor, estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai, é no nome do Teu Filho que estamos aqui diante do Senhor. Nós não somos merecedores, é por conta dele. E aí você já está rendendo graças e agradecimento a Ele, porque montou o plano da salvação, entregou a incumbência ao Filho, Ele executou o plano da salvação, e o Espírito Santo abriu os nossos olhos para que a gente pudesse compreender essa mensagem. Ou seja, dentro da economia da Trindade, cada um tem um papel na salvação. E na oração a gente pode agradecer tudo isso que o Senhor fez por nós. O que o Dr. Wayne Grudem falou naquele texto atrás, é citando o seguinte: em alguma oração aqui, alguma coisa particular, se você orar a Jesus, orar o Espírito Santo, não significa dizer que você não será atendido. Não significa dizer que, meu Deus, é um pecado mortal. Não. Às vezes você está orando e você diz assim: oh, meu Deus, Espírito Santo, ajuda, me ajuda aqui, Senhor, consola o meu coração. O Espírito Santo não é o consolador? É ou não é? A Bíblia fala que ele é. Então, dentro do papel de cada um, você pode fazer orações particulares, específicas, não existiria problemas maiores. Mas se nós temos um padrão explícito no Novo Testamento, vamos tentar seguir esse padrão. Principalmente nas nossas orações públicas, porque aí a gente ensina aos outros, certo? Depois eu vou falar em relação às orações públicas. Segunda coisa, evitar orações como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já vi muita gente orando assim, muita mesmo. Está orando ao Deus Pai, aí no final, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, o nome da Trindade, dessa maneira, só é utilizado na Bíblia para dispensar ordenanças. E não está falando para Deus, não. Está falando para os outros. Consagrações, bênção. E aí sim se usa, e inclusive nem são todos que usam, aí sim usa o nome da Trindade. Batismos, ordenações, matrimônios, se usa, mas se usa olhando para as pessoas, não é para Deus. Como é que eu vou dizer ao Pai em nome do Pai? Não existe isso. Oração não é para você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que tem gente que ora, mas não é o padrão do Novo Testamento, certo? Isso aí é só para ordenanças. E terceira coisa, Deus age através das orações, mas a vontade soberana dele é feita. A gente já estudou aqui sobre isso, né, na parte da oração.
que possamos assim orar com confiança, com fé, mas sempre colocando a vontade dele acima daquilo que nós estamos almejando. Porque tem gente que meio que coloca Deus na parede, exigindo coisas dele. Não, a gente pode pedir com fé, pode rasgar o seu coração mesmo, mas sempre colocando a vontade dele em primeiro lugar. Porque às vezes o que nós queremos não é aquilo que Deus tem de melhor para nós. E a gente tem que entender isso. E dentro da vida comunitária, o que é que a gente pode dizer? Na vida comunitária, não devemos ignorar ou julgar os outros, porque percebemos que estão orando fora desse padrão. Que a gente está estudando aqui, estamos crescendo na Bíblia. E aí quando eu dou oportunidade, ou um irmão dá uma oportunidade para outra pessoa orar, e a pessoa pega o microfone e vai orar publicamente, já dizendo assim, Espírito Santo, estamos aqui. Aí você começa a rir, ou então bate assim no outro assim, ó, está orando errado, ó. O pastor ensinou errado. De um jeito ele está orando de outro jeito. Não faça isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que os mais fortes espiritualmente, que têm uma carga de aprendizado maior, têm que ensinar os outros. Então, talvez aquela pessoa não tenha participado de um momento desse de aprendizado. Talvez aquela pessoa esteja num momento assim que nem está raciocinando, está muito angustiado. E ela está orando como ela sempre costuma orar desde o início da sua fé. Então, na vida comunitária, a gente não deve ignorar ou julgar os outros. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na carta que Paulo escreveu aos Romanos, diz que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar como convém. E mesmo quando a gente ora, sem a teologia completa, como a gente está vendo aqui, sem o ensinamento completo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele nos assiste na nossa fraqueza. Então pode ser que eu, com todo o intelecto, esteja orando tudo certinho, e aquele irmãozinho está orando, Jesus, em nome de Jesus, ele está rasgando o seu coração, mas o Espírito Santo assiste na sua fraqueza, e Deus possa atender a ele e não me atender. Pode acontecer sim, mas lembrando que nós não devemos se manter num procedimento que não é padrão do Novo Testamento, e muito menos ignorar o outro porque está fazendo errado fora desse padrão. Tudo certo? Amém?